realmente o bordado é uma coisa que é muito antiga e quando eu digo que faço trabalhos de bordado, o ponto cruz, as pessoas têm logo uma ideia completamente diferente, eu diria se calhar um bocadinho antiga, ou o mais tradicional, aquelas fraldinhas de bebê bordadas e tal. E eu explico sempre, não é bem o que estás à espera, eu tenho que apresentar primeiro, porque de facto foi uma coisa que eu aprendi com a minha avó, quando era pequena, o tradicional das fraldinhas e do paninho de cozinha e que todos, não sei se todos, mas muita gente aprendeu com os avós ou na família. Foi uma coisa que eu me entretinha nos verões com a minha avó, mas não era uma coisa que eu ligasse até muito. E uns anos mais tarde vim a descobrir que por acaso até gostava de fazer, até me fazia bem. E comecei a querer dar um toque mais moderno, digamos assim, ao bordado e não fazer o tradicional. Então, não é que não tenha também o tradicional de florzinhas, mas comecei a investigar outros suportes também. Eu sou uma pessoa das artes, eu sou arquiteta de profissão e acho que a criatividade está-nos no sangue também de experimentar esse tipo de coisas. E surgiu isto, não sei... E porquê que sentiu essa necessidade de se virar para esta arte? É assim, eu não senti, mas eu sempre experimentei muita coisa de manualidades e de trabalhos assim criativos. Teve sempre muito a ver comigo. Nunca foi, quer dizer, não tive sucesso em todos, não é? Mas não surgiu da necessidade, surgiu também de muito tempo livre, porque eu não morava em Portugal na altura que comecei a fazer isto. E o meu filho nasceu prematuro e eu fiquei muito tempo em casa. E de repente, antes dele nascer e também depois, antes dele nascer, não tinha muito tempo livre e tinha que ocupar com alguma coisa. E comecei-me a entreter com isto e comecei a gostar muito dos resultados. Ok, então, e há quanto tempo é que a Miss Needle existe como marca? A Miss Needle existe como marca há 6 anos. Há 6 anos, que é precisamente a idade do meu filho. Então foi nessa altura do seu pequenote que decidiu fazer todo este trabalho, não é verdade? E é interessante porque está a trazer a arte, não é verdade, para uma tradição bem antiga, não é verdade? Sim, o que eu acho giro nestes, pronto, é modéstia, não é? Mas o que eu acho giro nestes trabalhos é exatamente a parte criativa e diferente de uma arte tão antiga. Acho que é... E lá está, como dizia há um bocado, há muita gente que não está à espera quando eu digo que faço bordados deste tipo de trabalhos. Ok. Porque o bordado era uma coisa que já existia antigamente. Já, o bordado acho que existiu desde sempre, ou mesmo em arranjos de roupa, ou até para ornamentar roupas e tecidos de casa. Pronto. E antigamente nos colégios, o bordado, ou trabalhos manuais, como lhe quiserem chamar, a costura, era uma das disciplinas obrigatórias. Claro. Portanto, nós aprendíamos a costurar desde pequeninos. Sim. Não é? Sim. E eu fazia imensos bordados e a minha mãe tem lá uma gaveta cheia daquilo, não é? Porque a gente aprendia a fazer tudo, era o ponto cruz, era exatamente. tudo. E acabava por ser um entretenimento também para nós e é uma coisa que já vem de há muitos anos e que você agora trouxe uma cara nova, não é? É isso, é tentar também dar uma vertente diferente ao bordado, porque tem alguma potencialidade em vários meios, não é? Tanto em decoração como, não sei, porque não precisa de ser só ornamentação de roupa ou de tecidos, não é? No meu caso é tudo um bocadinho de decoração. Mas sim, é trazer essa vertente mais moderna e um bocadinho diferente e experimentar. Estou sempre a experimentar coisas diferentes, a ver se consigo sei lá, criar alguma coisa que tenha a ver com o projeto, que me ocupa o tempo, mas me ocupa o tempo de uma forma que eu gosto. É uma coisa que eu gosto mesmo de fazer. Apesar de não ser a minha profissão. Ainda se faz o bordado como se fazia antigamente, ou agora a forma de bordar, de fazer o ponto cruz, é diferente? Pode. Eu também faço o tradicional, não é? Principalmente o ponto cruz, que é muito tradicional até em Portugal. E eu faço o ponto cruz de forma tradicional, mas também faço o ponto cruz, conforme vemos aqui, por exemplo, que já é é em rede, em vez de ser no tradicional tecido. Como é quadriculado, dá para fazer em rede. É uma espécie de, é o que se chama na área o maxi ponto cruz, porque é em ponto maior, a rede é maior. Pode até ser feito, eu, por exemplo, neste momento estou a trabalhar à escala real, é um projeto, é um desenho da minha altura. Poxa. Numa rede, por exemplo. Essa rede pode ser, que se a quadrícula for maior, pode-se fazer vários... Quanto tempo é que... Essa é a questão sempre, porque de facto o tempo é a parte crucial destes trabalhos. E
e quem faz trabalhos manuais deveria sempre ter uma noção do tempo, mas eu não tenho. Eu não tenho, sei quanto tempo demora mais ou menos, mas eu nunca contabilizo quanto tempo demora. E também depende muito. Se alguém quiser que você faça um bordado específico, na verdade, tem que ser com uma certa antecedência, não é verdade? Como é que começa? Todos os trabalhos, muitos dos que eu faço saem da minha cabeça, eu faço por gosto e para eu experimentar, eu próprio experimentar, ou muitos para presentes, por exemplo, que eu ofereço muito, não é? Mas todos os trabalhos que eu faço para vender são personalizáveis, são as pessoas que me contactam. Muitas têm uma ideia do que querem, mas muita gente não tem. Então, e como é que você consegue chegar aí para aqueles que não têm muita ideia? Eu sugiro coisas. Há muita gente que gosta das fotografias, por exemplo, de família. Eu faço um desenho e depois vou dialogando com a pessoa, se gosta assim, se gosta de outra forma, sugiro muitas coisas. Acontece-me, mais vezes até do que eu estaria à espera, acontece-me imenso dizerem-me, faça ao seu gosto. Eu confio no seu bom gosto. Isso, por acaso, é uma coisa que me alegra bastante, porque é sinal que as pessoas gostam daquilo que eu faço. E não fica estressada, porque eu fico a pensar, tem o trabalho, tem a família e ainda tem este projeto. Isto é um escape? Ou... É um escape, é isso, é. Funciona como um escape. Quando tenho pouco tempo, sinto que me faz falta, porque eu gosto deste tempinho de estar entretida com as minhas linhas. Sim. Dá para descontrair, dá para relaxar um bocadinho. Sim, a mim relaxa-me muito. E para além de que também me ajuda a criar coisas novas e a estar com a criatividade sempre ao máximo, como eu costumo dizer. Estar sempre a tentar... E tem algumas peças, chega-me aí, por favor, Sara, tem algumas peças muito interessantes. Não é só, é verdade, mas também dá para fazer, lá está o que eu dizia há um pouco, de encontrar suportes diferentes. Exato, para fazer uma decoração muito interessante. Eu tinha um conjuntinho de folhas secas que o meu filho até colheu num parque, num dia que fomos passear, e eu comecei a achar que era giro, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui qualquer coisa. E pronto, neste caso comecei a fazer alguns símbolos das cidades, assim, símbolos emblemáticos das cidades. Uma coisa que eu também vi no seu Facebook, na verdade, que eu fui pesquisar, e vi assim umas barras que depois a pessoa colocava o telemóvel e ia para uma música. Sim. Isso são bordados, é o que se chama de bordados interativos. Porque se bordar... Como é que é possível? Eu por acaso não tenho nenhum aqui para mostrar. Que existia. Sim, eu também fiquei surpreendida, porque de facto o Spotify, há aquelas músicas que têm cada uma um código predestinado especificamente só para aquela música e consegue-se ler com um telemóvel o código e ele direciona a pessoa para a música em causa. Só que eu não imaginava também que se pudesse, que funcionasse no bordado. E realmente foi uma das tentativas de sucesso, foi bordar o códigozinho e ele direciona com o telemóvel para a música em causa. Portanto, esses presentes, esses bordados que eu fiz para presente, posso dizer que ofereci uma música às pessoas, que é uma coisa assim efêmera, não é? Pode falar à medida que nós vamos mostrando as fotos na tela, ok? Este ponto do amarelo é um ponto conhecido como o ponto de tijolo, não é? Eu sei alguns nomes em inglês e em português até alguns me falham. É o brick stitch, que é muito como o tijolo, se reparar, porque eles são desfasadozinhos, que é exatamente a textura do tijolo. Acho que dá uma cor bonita, não é? Eu faço muitos assim, por exemplo, da cidade, e se depois realçar numa paisagem, por exemplo, de uma rua, e realçar, fiz muitos de Londres, por exemplo, em que só a cabine telefónica que está a vermelho, o resto está tudo a preto e branco. Espetáculo. Dá uma graça, não é? Mas quando tem que fazer aqueles pormenores, né, ali tem a janela ali nós vemos ali do lado direito, na verdade tem aquela linha a Sim, fazer aquelas linhas muito fininhas, não é? Isso dá um trabalhão. Isto é precisão. Eu acho que também se ganha, assim, eu como tirei arquitetura, tive muitos anos a fazer maquetes, não é? Este é de um projeto giro que foi de bordar em papel. Olha que espetáculo. E é um projeto até em homenagem ao azulejo português. Isto foi desenvolvido na quarentena, no primeiro confinamento, em que havia uma instituição que lançava assim uns desafios para falar sobre... para fazer trabalhos, então os criativos faziam trabalhos diferentes de interpretações do azulejo, por exemplo. E esta foi a minha, fazer em papel, isto é um postal, e lá está, outra vez, os suportes. Se calhar eu estava um bocadinho cansada do tecido e comecei a investigar. E aqui também era um dos trabalhos que eu achei que não ia fazer, porque se repararem todas as linhas que ali tem, cada pontinho daqueles é um furo no papel. Okay. Então eu achei que o papel a uma certa altura não se ia aguentar, e claro que é um papel de maior gramagem, mas é
é tudo feito com muito, muito cuidado. Okay. Estes são os tais de cidade que eu lhe falava. Tem muitos, tem demasiados de Edimburgo, porque foi onde eu vivi os últimos 7 anos. Estes são desenhos de criança. Meninos, né? São desenhos de criança, que também podem ser transformados e eternizados de uma forma muito bonita. Se quiser oferecer um desenho especial de uma criança, por exemplo, à madrinha ou às avós... Mas deve ser uma aventura. Deve ser uma aventura fazer o desenho de uma criança. É assim, tendo o desenho é só calcar, porque aqui a parte que eu lhe falava um bocado do trabalho feito antes do bordado, está feito. Aqui está feito, é pegar no... Aquele de baixo, por exemplo, foi quando eu estava grávida do meu segundo filho, é um desenho do meu filhote, do mais velho, que desenhou os 4. Foi o primeiro desenho que ele fez da família como 4 elementos e eu achei mesmo giro, embora os desenhos ainda estão muito rudimentares, até ele olha para aquilo e diz, eu desenhava assim. Que ele diz, acha que agora já desenha muito melhor. Já está muito crescido. Muito. Tem que fazer um V2, lá está. Exatamente. E este este revela de facto o que eu sou de profissão. Aquilo é uma planta, pois é. Aquilo é uma planta, são alçados e um detalhe construtivo de uma obra que nós fizemos, que foi a minha primeira obra em Portugal, por exemplo. Okay. Este é giro porque é muito, também tem esta parte sentimental. Estes são giros. Depois nas ecografias, lá está, pode incluir o nome da criança, pode incluir a data de nascimento. Esta já é feita depois da criança nascer, foi mesmo só para manter a tradição. Muitas das vezes já fiz para as pessoas anunciarem à família que estão grávidas e oferecem isto, por exemplo, aos avós. Vais ser avó. Acho que é giro. Acho que muitos dos trabalhos que eu faço também vão carregados desse sentimentalismo, de uma prenda mesmo especial. Claro. Então, para mim também é especial fazê-los. Já faço muitos também de casamento. Há bastidores que têm uma fitinha de cetim que pode ser usado como porta-aliança, por exemplo, e as pessoas levam, ou a criança leva no dia do casamento o menino das alianças e tem as alianças ali amarradas com um lacinho e tal, tem o nome dos noivos, depois depende muito. Este também é muito comum fazerem as iniciais do menino, ou da menina, faço muito para quartos de crianças também. E estes motivos florais usa-se muito, então, na altura do dia da mãe, na altura de dar às madrinhas, como eu falava há um bocado, faço muitos trabalhos para oferta. Este, por acaso, é um projeto muito giro, que eu fiz para uma cliente, não foi ideia minha, foi ideia da cliente e eu achei fenomenal, que é de fazer estes produtos são pequeninos, são bastidores dos mais pequenos, deste tamanho, assim, e ela pediu-me, acho que 15 ou 18, já não tenho assim bem a certeza, de todas as cidades onde já viveu. E ela queria decorar a árvore de Natal. Portanto, isto é a decoração da árvore de Natal dela. E achei que ficou mesmo giro. E olha, falando de Natal, tem estes de Natal também. Estes é da minha decoração da minha árvore de Natal, tem o nome de toda a gente da minha família. Cada pessoa tem um nome. Estes são projetos mais conceptuais. Para lhe ser sincero, é o que eu gosto mais de fazer. Todos aqueles pontinhos que estão ali são nós franceses, não é? Que demoram imenso tempo a fazer. E ali não consegue contar, não é? Desafio-lhe a contar, não? Poxa, são muito estes trabalhos demoram um bocadinho mais, mas a textura que dá depois a um bordado, acho que compensa todo o trabalho. Mas lá está, é uma coisa frágil, não é verdade? Tem que ter algum cuidado. Até não. Depois, por exemplo, um bordado destes tem que se ter alguns cuidados de limpeza porque ganha pó e não pode ser lavado, não é? Porque ele não sai do suporte, não convém lavar porque os pontos, apesar de tudo, são frágeis. Se puser numa máquina, por exemplo, rebenta os pontos. Isto é aquele das famílias, não é? Tem diferentes, tem uns com fundo, outros uns mais compostos, não é? Ou com menos ou mais elementos, uns mais simples. Este aqui do meio, por exemplo, o próprio bastidor já é assim mais antigo. Também é um especial, porque foi uma cliente que me pediu. É a foto antiga do casamento dos avós dela. Já foi há 80 anos, uma coisa assim. E a foto era, pronto, não estava completamente visível, mas deu para fazer o desenho. Acho que conseguimos ter ali a criação. E nota-se até pelo próprio bastidor que é uma foto antiga, mas acho que teve significado por isso.